Rapaziada e moçada, como é que vocês estão, mano? Tá na liberta, né? Estamos na liberta. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sim, mano. E vamos comentar, então, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, deixe seu like, se inscrevam aqui no Fala Muito Fiel e ative o sininho das notificações para ficar sabendo de tudo do universo corintiano aqui no seu Fala Muito Fiel. Beleza? É nóis, estamos juntão. E vamos que vamos, mano, para mais um vídeo aqui. Então, ó, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e algumas definições e algumas indefinições. Aliás, para quem gosta de assistir futebol, com o seu time tranquilo, leve, de boa, vai ter um fim de semana, digamos, eletrizante, hein? Muita coisa legal vindo aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, vamos jogo a jogo? Deixa eu só tirar o botão do like aqui. Daqui a pouco eu volto com ele. Belezinha? Vamos que vamos. A rodada começou com o nosso jogo, né? Coringão 3, Bahia 0. E que beleza, que show de Memphis Depay, Yuri Alberto, André Carrijo e toda a rapaziada. E Breno Bidon dando caneta, e os Cambau a 4. E, bom, maravilhoso, né? Mais de 46 mil fiéis torcedores na Neoquímica Arena. E o Coringão fez a parte dele, fez um 3-0 maravilhoso para cima do Bahia. E mal sabia ele que encaminharia a vaga para a Libertadores da América, algo impensável se a gente for voltar no tempo aí há mais ou menos umas 10 rodadas atrás, né? Há 10 rodadas atrás, na 27ª rodada, já que eu falei, Corinthians, aliás, o jogo que eu estava, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, a estreia do Memphis Depay, né? Há 10 jogos atrás, então o Memphis Depay estreava, 10 jogos não, né? Porque teve os jogos das Copas também, mas há 10 jogos do brasileiro, Memphis Depay, então estreava no Corinthians, com a camisa do Corinthians, nessa vitória contra o Atlético Goianiense. Mas nesse jogo, se a gente comentasse que o Corinthians no final de tudo ia estar na Libertadores, mesmo que seja pré, classificado para a Copa do Brasil, depois de ter feito uma má campanha no Paulistão, muita gente ia me taxar de maluco, né? Ou vocês mesmos de malucos, né? E eis que tudo isso aconteceu. As coisas desenrolaram, as coisas aconteceram e o Corinthians chegou na Libertadores da América graças a uma arrancada de 8 jogos maravilhosa, sensacional, que foi coroada com essa vaga aí para pré-Libertadores. E tem gente reclamando, o Corinthians está comemorando vaga na pré-Libertadores. Porra, quer que faça o quê? Que chore, cacete. Que reclame. A gente estava para cair. E agora o Corinthians está na Libertadores. Vocês querem que quem está falando que o Corinthians está comemorando pouca coisa, quer que faça o quê? Na verdade, eu acho que vocês deveriam cuidar mais da vida de vocês e deixar a gente cuidar da nossa, que a gente sabe fazer a nossa parte. Belezinha? Rapidinho, uma notícia que surgiu nessa quinta-feira, né, dia 4/12, o André Carrilho, dia 5, aliás, quinta, dia 5. André Carrilho, perto da renovação contratual, tá? Muito bom saber isso. Muito bom. Seguindo no campeonato, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Os gols do Vasco marcados por Verratti e Felipe Coutinho. Com isso, o Vasco se garante na Copa Sul-Americana. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Rapidinho. Tiagão do FMF me chamando uma hora dessa. Ei, Tiagão é foda. Atrapalhando meu vídeo, mas tudo bem, tá registrado. O Vasco, então, se garantiu na Sul-Americana, décima colocação, 47 pontos. Não pode ser ultrapassado por ninguém que esteja abaixo. Então, o Vasco da Gama está, sim, classificado para a Copa Libertadores, para a Copa Sul-Americana. Já o Galo, olha que coisa de maluco, né? O Atlético é o 14º colocado e, nesse momento, ele está na Copa Sul-Americana, tá? Nesse momento, ele está. Mas ele ainda pode ficar fora. Então, e ele pode ser rebaixado, é verdade, o Atlético Mineiro pode ser rebaixado. Eu não acredito nisso, mas que pode, matematicamente, isso pode. Né? Tudo bem que muita coisa tem que acontecer, mas disso eu falo depois. Beleza? Então, o Atlético que demitiu Gabriel Milito foi ao Rio de Janeiro e perdeu para o Vasco por 2-0. O Vasco treinado pelo Felipe, né? O Felipe Maestro, camisa 10, ganhou o time, muito bom de bola. Quem é noventista do início da década de 2000 vai lembrar bastante do Felipe. O Felipe era muito bom jogador. Passou pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Palmeiras, acho que ele jogou no Fluminense, não me recordo, mas enfim, o Felipe jogou num monte de lugar também. Seguindo aqui,
Vitória 1, Grêmio 1. E se o Yuri Alberto marca um gol e vira o artilheiro do campeonato, o Alejandro está perseguindo o Yuri Alberto, fez o dele também e igualou de novo a brincadeira. Os dois, então, estão com 14 gols. E o Estevão também fez gol nessa rodada. Aliás, o gol que classificou o Corinthians direto para a Libertadores foi o gol do Estevão. Eu não concordo muito com isso, mas enfim, foi a vitória dos caras que garantiu isso para o Corinthians, porque impediu com que o Cruzeiro chegasse na nossa pontuação. Mas desde já eu deixo claro, eu não torci para os caras nem a pau, mano. Tava torcendo para empatar, para dar Cruzeiro, sei lá. E o Corinthians ia se virar depois. Mas, enfim, são coisas que acontecem. E os fins muitas vezes justificam os meios. O gol do Vitória, como eu falei, do Alejandro, e o gol do Grêmio foi marcado pelo ex-corintiano não, ex-jogador do Corinthians, João Pedro. Tá? O Grêmio, então, foi aos seus 45 pontos, não tem mais chances de cair, e tá na Copa Sul-Americana, tá garantido? Deixa eu ver se tá garantido aqui o Grêmio. Tá mal mesmo, tá muito não. Tá mais ou menos. O Grêmio ainda pode ficar fora da Sula. Um empatezinho pode garantir aí pro Grêmio a classificação. O empate do Grêmio, o Grêmio joga com o Corinthians, né, na última rodada. Para nós é amistosinho, ficar tranquilinho, ficar em sétimo ou oitavo, que muda valor de premiação, mas com relação à classificação para Libertadores, nada muda, já estamos lá. Já ele, e o Grêmio está nessa situação aí. Bom, seguindo aqui, São Paulo 1, Juventude 2, e esse resultado foi importantíssimo, porque o Juventude se livrou de vez da zona do rebaixamento, né? O Juventude não cai. Os gols do jogo marcados pelo Gabriel Talhari, ex-jogador do Santo André, e o Eric fez o segundo gol do Juventude. O gol do São Paulo foi marcado pelo Luciano. O São Paulo já estava garantido, já pelo menos há as 2 rodadas, na fase de grupos da Libertadores, como sexto colocado, ele não pode ser ultrapassado, né? E também não pode passar ninguém, então o São Paulo vai acabar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. E o Juventude foi a 45 pontos, entra na zona da Sula e não cai para a segunda divisão. O Juventude está garantido na primeira divisão. Certo? É isso aí. Criciúma 0, Flamengo 3. Se o Juventude se garantiu, o Criciúma deu adeus à primeira divisão, né? Se junta Cuiabá e Atlético Goianiense. O Tigre lá vai fazer gracinha na Série B ano que vem. Aliás, o Tigre, o Dourado e o Dragão, né? 3 mascotes legais aí que vão disputar a Série B do ano que vem. São mascotes interessantes. Aí tem a galera do GE, de repente, faz umas customizações, uns inteligência artificial, cria uns mascotes diferentes lá, e os deles sempre fica legal. Os gols do jogo foram marcados por Varela, o lateral direito. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Bruno Henrique e o Luiz Araújo, que voltou de lesão, fechou o placar aí do Flamengo. O Flamengo que também garantiu sua posição, tá? O Flamengo é terceiro colocado, dali ele não sai. Não pode ser ultrapassado nem por Inter, nem por Fortaleza. O Flamengo ficará com a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Belo trabalho de recuperação do Felipe Luiz, né? Eu não gosto muito do Flamengo, não. Quem acompanha a gente sabe disso, mas não posso deixar de falar, né? E numa era de treinadores estrangeiros surgindo aí, toda hora tem um. Até a Série B tá meio recheada de técnicos estrangeiros. Surge o Felipe Luiz aí. Lógico que tem um elenco muito bom, tem que ser falado, mas Renato Gaúcho, Tite, outros treinadores mais tarimbados que o Felipe Luiz também tiveram elencos bons e não conseguiram fazer nada, né? Então, parabéns para ele aí, embora que o Flamengo se lasque. O Flamengo vai pegar o Chelsea no Mundial. Vamos ver. Bom, quem está na boa e muito na boa para conseguir o título depois de 347 anos é o Botafogo. Inter 0, Botafogo 1, no começo do jogo marcado pelo Jefferson Savarino. Um belo gol, né? Para quem viu aí, uma cobrança de escanteio toda certinho. O Savarino pegou de fora da área de primeira, fez um bonito gol. Botafogo que gosta de fazer gols bonitos, oriundos de escanteio, né? Tem umas jogadas ensaiadas ali interessantes no time do Arthur Jorge ali. O Botafogo tá nas nuvens, né? O Botafogo ganhou a Libertadores, o Botafogo está a um passo de ganhar o Campeonato Brasileiro, né, vai pegar o time reserva, ou quase reserva, sei lá, do São Paulo de férias, tem tudo para ratificar o título brasileiro no fim de semana, título que eu repito com inteira justiça, tá? Bom, o rival ainda sonha, né, porque o rival foi a Minas Gerais e venceu o Cruzeiro de virada. O Cruzeiro que abriu o placar com um bonito gol do Matheus Pereira,
mas o Palmeiras acabou virando o jogo com gols do Maurício e do Estevão. E olha o Cassião, rapaz, o Cássio. Ai, Cássio. Pô, já foi, né? E esse placar, como eu disse anteriormente, acabou garantindo o Corinthians direto na Libertadores, porque o Cruzeiro fica com 49 pontos. Se ganhar na última rodada do Juventude, vai a 52 e não nos passa, porque o Corinthians já tem 53. E eu digo mais: o Corinthians vai acabar com 56 pontos, vai ganhar do Grêmio lá no Sul. Mesmo de férias, vai ganhar do Grêmio no Sul. O Corinthians é melhor que o Grêmio. E lá no Sul, o Corinthians costuma ganhar deles também. E é isso aí. E eu tava falando do jogo do rival, que o rival se lasca. Palmeiras, para conquistar o Campeonato Brasileiro, vai ter que torcer para outro rival, no caso o São Paulo, ganhar do Botafogo lá no Engenhão, coisa que eu duvido que vai acontecer, mas duvido com muita força, mano. Então, ó, o pacto, o plano do Abel esse ano vai dar errado, e o Botafogo vai ser campeão e o Palmeiras vai ser lascado. Mas o Palmeiras ainda pode influenciar numa outra briga, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Atlético Goianiense 3, Fortaleza 1, belíssimo amistoso disputado no estádio Antônio Ascioli, lá no Paraíso Verde Plano, né, Goiás. Os gols do jogo marcados pelo Jandinho, ex-Corinthians, Alejo Cruz fez o segundo gol e o Derek fez outro gol para o Atlético Goianiense. O gol do Fortaleza foi marcado pelo Tomás Cardona, né, o zagueiro argentino lá, fez o gol do Fortaleza. Estava 1-0, o Fortaleza empatou, o Atlético fez 2-3 e fechou o caixão, e o Fortaleza é isso aí mesmo. E tá de boa também, tá garantido na fase de grupos ali, e vai ficar entre a quarta e a quinta colocação. O que vamos combinar é uma bela de uma campanha do time do Juan Pablo Voivoda, né? Não muito a falar desse jogo, mas hoje tiveram duas partidas importantíssimas, hein? Lá no Maracanã, o Fluminense, com gol do Serna, venceu o Cuiabá por 1-0 e quase ia se complicando, porque o John Arias perdeu mais um pênalti, 2 pênaltis seguidos perdidos por ele. O Walter, né, o Valtão, ex-Corinthians, acabou fazendo a defesa, e o Fluminense, mesmo assim, acabou ganhando por 1-0, gol do Serna no segundo tempo. O Fluminense, então, tem 43 pontos na 15ª colocação, mas ainda tá perigoso para o Fluminense. Depois na fala disso. E, fechando a rodada, Atlético Paranaense 1, Bragantino 2. O Bragantino fez 1-0 com o Sacha, o Atlético empatou quase na reta final ali com o Eric, que já teve na mira do Corinthians, e o Sacha fechou o placar 2-1, aproveitando um rebote do goleiro Mikael, que essa semana saiu, que está sendo observado pelo United. O United está mal de observador, hein? Esse Mikael aí é mal mesmo, hein? Enfim, eu acho o Léo Link, que está no banco lá, acho que o Léo Link é até melhor que ele, mas se quiser levar, não é problema meu. E acho que o Sacha, ele vai acabar sendo herói de Bragança, mano. Eu acho que ele vai ser, tá? Bom, o que tem de briga aberto na última rodada? O título, né? Apesar de parecer que está mais do que definido, o título ainda está em aberto, né? Uma vez que futebol é futebol, jogo é jogado, e vai que o São Paulo ganha do Botafogo, e o Palmeiras ganha do Fluminense, e o Palmeiras é campeão. Mas eu duvido, com toda a força do mundo que isso possa acontecer. Acho que o Botafogo está com 9 dedos e meio com a mão na taça do Brasileirão, e vai conquistar depois de muitos anos. Aí a última vez que o Botafogo ganhou, a única, aliás, foi em 95, né? E eu estava assistindo esse jogo. Eu, um jovem de 14 anos, assisti essa partida e torcia pelo Botafogo, que acabou com um gol impedidaço do Túlio Maravilha, sendo campeão em cima do Santos naquela oportunidade. Bom, essa briga está em aberto, o Flamengo já é terceiro, o Inter e Fortaleza vão brigar entre si pela quarta e quinta colocações. São Paulo já é sexto, né? Já falei, o Corinthians é o sétimo. O Corinthians ou é sétimo ou é oitavo, das duas, igual o Corinthians acabou no G10. Que coisa de maluco, irmão. Pode ser G7 ou G8, né? Ele vai estar dentro do G8, com certeza ele está dentro, né? Eu só queria saber se ele vai ficar em sétimo ou oitavo. Mas enfim, eu acho que como ele vai ganhar do Grêmio, vai ficar em sétimo. O Bahia vai se entender com o Cruzeiro pela última vaga da pré-Libertadores. Daqui a pouco eu vou falar os jogos. O Vasco da Gama, como eu disse, já está na Sula, é o 10º, 47, Vitória 46. O Vitória praticamente garantido dentro da Sula. Não, Vitória já está na Sul-Americana também, verdade. O Grêmio, Juventude 45, os dois gaúchos ali, quase também na Sula. O Atlético 44, hoje ele está dentro do grupo da Sul-Americana, mas tem que fazer a parte dele na última rodada, e se fazer a última parte dele pode dar prejuízos para um outro time aí.
O Fluminense 43, Atlético Paranaense 42, na boca da zona. O Red Bull Bragantino ainda está na zona do rebaixamento com 41. Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá, esses já foram de Vasco, já estão todos garantidos, conquistaram as suas vagas suadas e sofridas na Série B de 2025. É isso aí. Então vamos agora para a última rodada, jogo a jogo. O jogo que pode valer, então, cadê eu? Achei. Grêmio e Corinthians, 4. Todos os jogos são as 4, né? Sim, todos os jogos são as 4. Então, Grêmio e Corinthians na arena do Grêmio. Já falei que para mim o Coringão ganha e termina em 7º. E o Grêmio que se lasca lá para baixo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Olha só. Esse jogo é a parada seguinte, mano. O Atlético Mineiro, se esse jogo empatar, o Galo vai a 45, o Paranaense a 43. Se o Fluminense perder o jogo para o Palmeiras, permanece com 43. E se o Bragantino ganhar do morto Criciúma, o Bragantino vai a 44. Quem cai? Fluminense. Por quê? Porque fica ele e o Atlético Paranaense ambos com 43 pontos, mas o Atlético Paranaense tem saldo melhor. O Atlético Paranaense tem menos 5, o Fluminense tem menos 7. Se o Fluminense perder, esse menos 7 vai virar menos 8, menos 9, enfim, qualquer coisa. Então, tem como. Nessa combinação que eu falei agora, empate dos Charás, derrota do Fluminense, vitória do Bragantino, cai o Fluminense. Tá? Cai o Fluminense. Seguindo aqui, então, mais o Atlético, mesmo sem o Milito, né, mesmo sem treinador, vai para o interino, o Atlético vai tentar fazer o máximo que ele puder para garantir a vaga na Sul-Americana. Então, a partir do princípio que o Atlético Mineiro vença o seu jogo, se o Bragantino ganhar o jogo dele, quem cai é o Furacão. Tá, mas e o Fluminense? Pouco importa o que vai acontecer no jogo do Fluminense, porque o Fluminense já está na frente do Atlético Paranaense. Então, se o Atlético Paranaense não pontua, quem cai é ele, desde que o Bragantino vença o Red Bull Bragantino, o Criciúma, certo? Se essa combinação acontecer, quem cai é o Furacão. Mas o Atlético Mineiro tem chance de cair? Tem. Tem que acontecer o seguinte: ele perde o jogo dele, o Bragantino ganha o jogo dele e o Fluminense pontua. Deixa eu ver se só pontuando já resolve. Sim, o Fluminense só pontuando empurra o Atlético Mineiro para a 17ª colocação. Por quê? O Red Bull Bragantino ele vai para os mesmos 44 pontos, só que se ele ganhar, ele ultrapassa o saldo de gols do Atlético Mineiro, que hoje os dois têm menos 8. Os dois têm menos 8. Se o Atlético perde e o Bragantino ganha, automaticamente o saldo muda. Eles ficam com o mesmo número de vitórias, mas o saldo do Bragantino vai ser melhor, certo? Ambos com 44. O Fluminense, empatando, vai aos mesmos 44, só que o Fluminense já tem vitória a mais que o Atlético. O Fluminense tem 11 e o Atlético ficaria com 10. E o Atlético Paranaense, naturalmente, ganhando vai a 45, um abraço, tchau, tá salvo. Nessa combinação, o Atlético Mineiro é quem cai. Então, repito, para o Atlético Mineiro cair, ele perde, o Fluminense pontua, o Red Bull Bragantino ganha, quem cai é o Atlético Mineiro. Se Atléticos empatarem, Fluminense perder e Bragantino ganhar, cai o Fluminense. Se o Bragantino ganha e o Atlético Paranaense perde, cai o Atlético Paranaense, certo? Então, todas as possibilidades. Mas, Zambra, quando que o Bragantino cai? Muito simples. Basta o Bragantino não vencer o Criciúma, que ele já estará na Série B. Tá? Se ele empata com o Bragantino, com o Criciúma, o Atlético Paranaense perdendo o jogo dele, ele fica na frente no número de vitórias. Então, o Bragantino só está dependendo dele para não cair. Se o Bragantino ganhar o jogo dele, ele só cai se o Atlético Mineiro, aliás, o Bragantino ganhando o jogo dele, o Bragantino ganhando, ele está livre. A conta é simples, o Bragantino ganhando, ele está livre. Então, o Bragantino só depende dele, tá? Porque Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vão tirar pontos entre si, tá? Seja um ou seja outro, um vai tirar ponto do outro, e aí o Red Bull Bragantino ganhando, um abraço, tá fora da zona do rebaixamento. Agora, se ele empatar ou se ele perder, um abraço, quem cai é o Bragantino. Beleza? Todas essas malucas contas feitas, vamos seguir. Bahia, Atlético Goianiense, o Bahia com uma vitória simples está na Libertadores e elimina o Cruzeiro. Flamengo e Vitória, amistosão total.
Botafogo e São Paulo. Botafogo joga por um empate contra um time do São Paulo que sabe-se lá Deus como que vai jogar esse jogo. Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras em busca do milagre, né? Que é torcer para o São Paulo ganhar do Botafogo e ele ganhar o seu jogo contra o Fluminense. O Fluminense é essa situação toda que eu já acabei de falar, não vou repetir, até porque essas contas bugam a cabeça da galera. O Bragantino está por uma vitória simples para escapar do rebaixamento contra o já rebaixado Criciúma. Fortaleza e Inter, eles vão disputar entre eles a quarta e quinta colocação. Que coisa de maluco, eu não sabia que o jogo era esse. Mas enfim, o jogo é entre Fortaleza e Inter, o jogo vai ser lá no Castelão. Se empatar, o Inter é quarto, Fortaleza é quinto. Se o Fortaleza ganhar, o Fortaleza é quarto, o Inter é quinto. Se o Inter ganhar, é isso aí. Beleza? Muda só dinheiro. Tá todo mundo na fase de grupo já. Cuiabá rebaixado contra o Vasco é amistoso. E Juventude e Cruzeiro, Juventude por um empatezinho aí de se classificar para a Sul-Americana. E o Cruzeiro vai ter que ganhar esse jogo e torcer contra o Bahia. No confronto contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Cruzeiro foi na faixa também. O Cruzeiro não deve ir para a Libertadores, é o que eu penso. Belezinha? É isso, galera. Penúltima rodada. No domingo, mais ou menos ali no fim da rodada, eu tento voltar para gravar o vídeo, deixar o vídeo pronto para subir na segunda-feira, porque domingo, como bem sabemos, tem pós-jogo de Grêmio e Corinthians. Eu devo aparecer no pré ou no pós, em algum dos dois aí eu devo estar presente, mas análise da penúltima rodada feita e já uma pequena projeçãozinha aí. Eu sei que eu falei que para mim ia cair o Red Bull Bragantino, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá. Mudei. Eu acho que quem vai cair nessa parada é o Atlético Paranaense. E a explicação é muito simples. Eu acho que o Atlético Mineiro vai entrar para buscar a Sula, que é a única coisa que o Atlético Mineiro pode almejar ainda, pensando na próxima temporada, é a Sula. Então o Atlético vai entrar para ganhar vai ganhar é outra coisa, mas eu acho que o Atlético vai entrar para dar o seu melhor contra o Atlético Paranaense, que também significa muita coisa, mas acho que o Atlético Mineiro consegue pontuar em cima do Paranaense. Acho que o Red Bull Bragantino faz o mínimo, que é ganhar do Criciúma, e aí, isso acontecendo, pouco importa o que vai acontecer em Palmeiras e Fluminense. Né? Então, a minha opinião mudou, eu acho que o Furacão é que vai jogar a Série B no ano que vem. Tá? Mudei, eu achei que era o Bragantino, mas essa vitória do Bragantino contra o Atlético lá na Liga Arena é muito grande, tá? Então, na minha opinião, muda isso, para mim cai Atlético Paranaense. Adoraria que caísse o Fluminense e o Atlético Mineiro, mas acho que quem vai cair mesmo é o Paranaense. Beleza? O título eu acho que vai ficar com o Botafogo mesmo, e entre a briga de quem para quem vai para a última vaga da pré-Libertadores junto com o Corinthians. Quem vai para mim é o Bahia, que tá jogando porra nenhuma, mas deve fazer o mínimo ali, ganhar do Atlético Goianiense, que resolveu jogar bola nas últimas rodadas, mas acho que esse jogar bola do Goianiense não vai ser suficiente para parar o Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Beleza, galera? É isso aí. Quem esteve aqui e não deixou o like, ainda dá tempo, deixa o like, se inscreva, não tem que falar muito feio, ative as notificações. Beleza? Eu volto aí para comentar a última rodada e com certeza em alguma live aí, ou no pré, ou no pós. É nóis, tamo junto, valeu, vai Corinthians, estamos na Libertadores, chupa mundo e até uma próxima.